Olá, tubonautas! Eu sou Ronald Serafini e você está assistindo ao canal Tubo de Imagem. Mas, Ronald, o que é um tubonauta? Ora, tubonautas são as pessoas que viajam nos raios catódicos dos tubos de imagem. Tá bom? Hoje vamos falar sobre os 40 anos do canal Discovery. Quem nunca ouviu falar, né? Eu sou suspeito para falar, porque fiquei fã desde que assinei minha primeira TV a cabo lá em 1994. Se você cresceu fascinado por viagens espaciais, dinossauros gigantes, carros envenenados, motos customizadas, tubarões assassinos, tecnologia de ponta, culinária, pirâmides milenares, tempestades colossais ou tatuagens com histórias surpreendentes, então esse vídeo é para você. Esse ano celebramos 4 décadas de uma das maiores revoluções da televisão por assinatura, a Discovery Network, o verdadeiro império do entretenimento factual, que começou pequeno, como um canal educativo, fundado em 1985, e se expandiu para se tornar uma marca global com dezenas de canais, centenas de programas e bilhões de fãs ao redor do mundo. Ao longo deste vídeo, vamos viajar no tempo e relembrar como tudo começou, como a marca chegou ao Brasil, os canais que marcaram gerações, os programas que moldaram o nosso gosto por conhecimento e aventura, e até algumas polêmicas que ninguém esqueceu. De dinossauros a tatuagens, de megalodontes a sobremesas incríveis, prepare-se para reviver a história de uma rede que mudou a forma como a gente aprende, se diverte e se inspira pela televisão. Então já sabe, se inscreve no canal, deixa o like e vem com a gente nessa jornada, que vai comemorar os 40 anos da Discovery. Bom, tudo começou em 17 de junho de 1985, em meio ao boom da TV a cabo nos Estados Unidos. Um visionário chamado John Hendricks teve uma ideia simples, porém ousada: criar um canal dedicado exclusivamente a conteúdo educativo, científico e informativo, em uma época em que a maioria das emissoras apostava em entretenimento raso. Nascia assim o Discovery Channel, com o lema claro de levar o mundo para dentro da casa das pessoas. A proposta era apresentar documentários de alta qualidade sobre ciência, natureza, história, tecnologia e culturas ao redor do planeta, tudo isso com linguagem acessível e visual impactante. Bom, o canal começou com um acervo modesto de documentários licenciados de outras produtoras, mas logo começou a criar o seu próprio conteúdo. A audiência cresceu rapidamente e o Discovery se consolidou como uma alternativa sofisticada para quem buscava algo além do convencional na televisão, né? Naquele momento, ninguém imaginava que aquele canal, lançado quase como uma experiência, se tornaria uma das maiores marcas de mídia do mundo. É bom, né? Bom, com o sucesso nos Estados Unidos, já consolidado, era hora de alçar voos mais altos. Durante os anos 90, o Discovery Channel deu início a um ambicioso processo de expansão internacional, levando sua programação para a Europa, a Ásia, a América Latina e, claro, o Brasil. A adaptação foi estratégica. As produções passaram a ser dubladas e legendadas em diversos idiomas e conteúdos foram ajustados para cada cultura local em novas parcerias que foram surgindo com as produtoras de diferentes países. Isso ajudou o canal a ganhar relevância em mercados muito distintos. Mas a grande virada veio em 1994, com a criação da Discovery Communications, que foi o ano que eu consegui assinar a TV a cabo aqui e conheci definitivamente o canal Discovery. Bom, até então o foco era apenas no canal original e a empresa decidiu se transformar em uma rede de canais temáticos. A ideia era segmentar o conteúdo por interesse: natureza, viagem, ciência, culinária, aventura, automóveis. Cada público ia ter o seu próprio canal, praticamente. Foi assim que nasceram os primeiros filhos do Discovery Channel, e com eles o início de uma nova era. A Discovery deixava de ser apenas um canal e se tornava uma marca global, multiplataforma, com identidade própria e milhões de fãs ao redor do mundo. Bom, como é que foi a chegada aqui no Brasil, né? O Brasil conheceu o Discovery em 1994 e não demorou para que o canal conquistasse uma base fiel de fãs. A qualidade da programação, a forma clara de apresentar temas complexos e a dublagem profissional, algo raro na época,
fizeram com que o público se sentisse acolhido logo de cara. Logo, muitos brasileiros passaram a trocar novelas e filmes por documentários sobre tubarões, vulcões, culturas exóticas e mistérios da ciência. O mais interessante, o canal não apenas legendava ou dublava, mas também adaptava conteúdos para a realidade brasileira, tornando-os ainda mais relevantes para o nosso dia a dia. Com sucesso vieram os canais derivados, cada um com uma proposta específica. O público infantil recebeu o Discovery Kids, que era um espaço divertido e educativo. Já os fãs de construção e aventura vibraram com o Discovery Turbo e Discovery Home and Health. Não era só TV, era uma nova maneira de aprender, de entretenimento e de ver o mundo. A Discovery se tornou parte da rotina de milhões de brasileiros, seja no horário nobre ou nas maratonas de fim de semana. Bom, eu que sempre gostei de televisão, eu fiquei louco pelo canal Discovery. Bom, com o tempo, a Discovery percebeu que seu público era extremamente diverso e apaixonado por temas específicos. Foi então que começou a criar canais segmentados, cada um dedicado a um universo temático. Essa estratégia deu tão certo que muitos desses canais se tornaram referências absolutas nas áreas. O Animal Planet, por exemplo, focado na vida selvagem, logo virou o preferido dos amantes de bichos, de grandes predadores africanos até os animais domésticos com histórias comoventes. O Discovery Kids, eu já falei dele, se consolidou como uma das maiores potências da TV infantil, com conteúdos educativos, seguros e envolventes. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Os desenhos do Discovery Kids, eles realmente são mais educativos, né? Enquanto outros canais, não vou citar nome, você já sabe, são meramente entretenimento. E uma coisa que eu vejo é muita gritaria. Os desenhos de hoje em dia são gritaria pura. Eu não sei se eles acham que isso é interessante para a criançada. E eles estão ensinando o quê? As crianças a gritarem? Enfim, fica aí essa pulga na orelha aí para todo mundo. Comenta aí o que você acha sobre isso, desses desenhos de hoje em dia, que é violência pura e gritaria. Bom, outros canais como o Discovery Turbo, voltado para quem ama carros, motos e adrenalina, ou o Home Health, com foco em bem-estar, saúde e estilo de vida. Esse aí também conquistaram o público brasileiro. Houve ainda canais que vieram, brilharam por um tempo, depois saíram do ar ou foram incorporados por outros, como é o caso do Discovery Civilization, que eu adorava, é um canal fantástico, saiu do ar e eu estou procurando até hoje. E o Instituto People and Arts. Bom, esse ecossistema de canais moldou hábitos e ofereceu programação sob medida, abrindo espaço para todos os gostos, de crimes reais a reformas de casas, de expedições científicas a realities de gastronomia. Bom, vou citar alguns canais, né? Bom, o principal, Discovery Channel, ativo desde 1985. O Animal Planet, ativo desde 1996. Discovery Kids, ativo nos Estados Unidos desde 1996. No Brasil chegou em 2001. People and Arts, que ele existiu de 1997 a 2010, que era um canal excelente também, passava filmes, séries. O Travel and Adventure, ele foi extinto e foi trocado, né, pelo Travel and Living. Ele existiu de 1998 a 2005. O Discovery Civilization, que ele foi lançado em 1999, mas foi extinto em 2019 aqui no Brasil. Discovery Home and Health, que é desde 2000, está ativo. Discovery Travel and Living, que substituiu o outro, que foi de 2005 a 2011 e que foi substituído pelo TLC, que ainda está no ar. Discovery Turbo, de 2004 para cá. Discovery Theater, que é desde 2003. Se eu não me engano, o Discovery Theater foi o primeiro a ter programação em HD. O Food Network, desde 2006 nos Estados Unidos e que ativou no Brasil em 2014.
Discovery Science, desde 2007, um dos canais que eu mais assisto. O Live, que também passava séries e filmes, mas que foi extinto. O TLC, que já mencionei ele, que está ativo desde 2011. O ID, Investigation Discovery, que está ativo desde 2012. O HGTV, que foi criado em 2020. O Discovery World, também, que está aí há muitos anos aí. Bom, agora a gente vai falar sobre alguns programas que marcaram época, né? Mais do que os canais, o que realmente conquistou o público foram os programas inesquecíveis que marcaram gerações. Produções que uniram informação, entretenimento, carisma, muitas vezes personificadas em apresentadores icônicos que viraram referência no mundo inteiro. Eu já vou falar um aqui, Tony Bourdain. Marcou. Ele fez história com vários programas, né? Começou com a Cook's Tour, entre 2001 e 2002, que depois foi para os Sem Reservas em 2005. Ele misturava culinária com geopolítica, humanidades e tal. O Andrew Zimmern desafiava nossos estômagos com Bizarre Foods. Comia cada coisa altamente incrível. E a Samantha Brown levava a gente para hotéis incríveis em Great Hotels, desde 2001. Bom, Masterchef, né, inclusive com versões no Brasil, a partir de 2004, nos Estados Unidos e na Austrália, que aliás o primeiro que eu conheci foi o da Austrália, que eu adoro, tá? É uma versão de Masterchef sensacional e é um fenômeno mundial, tá? Inclusive, o Gordon Ramsay cita o Masterchef Austrália como uma fonte de inspiração para ele, tá? Bom, e quem não lembra do Cake Boss, o Bud Valastro, né? Figurinha, né? Bom, na área de ciência e curiosidades, programas como Mega Construções, com Danny Foster, Asas, desde 1990, com vários especialistas, pilotos e Caminhando com Dinossauros, que cantaram com efeitos visuais e conteúdo didático. O Jeremy Wade, um pescador profissional britânico, ganhou fama global ao buscar criaturas misteriosas em Monstros do Rio. E o Ed Stafford, hoje garoto propaganda dos 40 anos da Discovery no Brasil, impressionando a gente sempre com a capacidade de sobrevivência dele em Ed Stafford, o Sobrevivente. É um programa que tem novas versões, novas temporadas. Bom, nos realities e estilo de vida, tinha o LA Inc., da Kat Von D, com a sua loja de tatuagens, o Love It or List It, com a Hilary Farr e David Vicentin, e a versão de Vancouver, de 2013, com a Gillian Harris e Todd Talbot. Esses dois, sou ultra fã deles. Todd, então, nem se fala. Figuraço, comédia, meia da sorte para vender imóvel. Uma figuraça. E os programas brasileiros também, né? Como Aeroporto, Área Restrita e Operação Fronteira Brasil, que mostra o dia a dia de profissionais da segurança, né, em ação. E o grande sucesso internacional, Irmãos à Obra, com os irmãos Drew e Jonathan Scott. Na área de motores, tem o American Chopper, né, o pai e filho, né, a família Teutu. Teve Dupla do Barulho também, sensacional o programa, com o Richard Rollins e o Warren Kaufman. Teve o Overhauling, que foi um sucesso estrondoso, com o Chip Fuse, e o Joias sobre Rodas, com o Mike Brew e o Ed China. Mostrava que a paixão por carro é conteúdo de qualidade. Fazendo um parênteses sobre o programa infantil, sobre o Discovery Kids, o Discovery Kids tinha um cachorrinho que era a marca, né, dele, né? Assim, por onde anda ele? Sumiu. Ele chegou a ter um desenho na grade deles e depois simplesmente desapareceu. Não sei se tem questões contratuais aí, né? Mas por que o cachorrinho desapareceu? Cachorrinho, um desenho animado. Eu vou te falar.
Bom, esses e tantos outros formatos criaram verdadeiras legiões de fãs, moldando o gosto de milhões de telespectadores ao longo das últimas 4 décadas. Bom, agora eu vou fazer uma listinha de alguns programas. Talvez eu tenha esquecido alguma, a lista até considero bem completinha, mas vamos lá. Na área de gastronomia e viagens, tinha o Red Steady Cook com Ainsley Harriott. Não sei se vocês lembram do Ainsley, mas ele é excelente. Globe Tracker com o Ian Wright e vários outros. Two Fat Ladies, que eram 2 senhoras figuraças que apresentavam a culinária inglesa. Já vi gente metendo pau, nossa, mas ela usa gordura de porco para cozinhar. Cara, era a culinária delas, tradicional. Great Chefs, que assim, chefes importantes de restaurantes e hotéis, né? Do mundo inteiro apareciam construindo, né, seus pratos, montando suas receitas lá. Era excelente. World Class Cuisine, também mais ou menos nessa mesma praia do World Chefs, Great Chefs. Mostravam pratos maravilhosos, excelente. Sabores da Itália, que era focado em receitas de Itália. O Planet Food, com a Meryl Parker e a Padma Lakshmi, que ela é uma figuraça lá da TV americana. O Jamie Oliver com seu Naked Chef e outros tantos programas. Já citei ele, mas falando de novo, o Great Hotels da Samantha Brown, o World Café do Bob Chin, que é famosaço, o cara é ativista, enfim. A Cook's Tour do Anthony Bourdain, que para mim eu considero revolucionário esse programa. Ah, mas não foi o primeiro, cara, mas ele deu um tempero diferente, por causa do Tony. Tony era uma figuraça. Programas da Kylie Kong, que é uma australiana de descendência chinesa, que era simplesmente mágico no programa. O Surf the Menu, com o Kurt Stone e o Ben Donaghy. Kurt Stone também é mega chefe australiano, reconhecido. O Beach Café teve, eu acho que no máximo 2 temporadas, mas era bem legalzinho, na costa da Cornwall, com Michael Smith. De novo com Tony Bourdain, o Sem Reservas, que o fim dele foi, puxa, bittersweet, como dizem. O Hell's Kitchen, do Gordon Ramsay. 1000 Lugares para Conhecer Antes de Morrer, com Albin e Melanie Uhl, baseado no best-seller homônimo da Patricia Schultz. Tinha um livro, eles fizeram um programa, fizeram meio que um reality. Não chegou a ser um reality porque não foi filmado, não sei, não lembro detalhes disso. Mas eles fizeram uma escolha de um casal para poder sair viajando pelo mundo afora durante um ano. E esse casal ganhou isso e fizeram isso. Foi uma temporada só, mas fantástico, fantástico. Passa até hoje, ou no Theater ou no Discovery World. Pesadelo na Cozinha, com Gordon Ramsay, que a gente tem a nossa versão aqui com Jacquin, fantástica. A Volta ao Mundo em 80 Sabores, com um chefe mexicano, Eduardo Osuna. Aí, Masterchef Austrália, 2009. Masterchef Estados Unidos, 2010. Masterchef Brasil, 2014. O Cake Boss, do Bode Valastro. E As Viagens Maneiras, que foi um programa brasileiro que tinha o cachorro Tapa, com um casal que, os donos dele, né? O pessoal não fala dono hoje, mas eu falo, sou old school. Tinha o cachorro Tapa, que eles viajavam pelo mundo inteiro. Era muito legal esse programa. Acho que foi por volta de 2014, 15, se não me engano. Na área de ciência e aventuras, tinha o programa Asas, que era sobre aviões. Fantástico programa. O Discovery Magazine, que era apresentado por várias pessoas e focava em notícias de ciências, né? Na época, atuais na época, né? E além do ano 2000. Mostrava tendências do mundo, né? Anos 90, pré-anos 2000, e como a gente sonhava que ia ter carro voador, robô, fazendo tudo dentro de casa, enfim, legal isso. Paleomundo, sobre dinossauros, e Caminhando com Dinossauros também.
Esse era narrado pelo Kenneth Branagh, famoso. Guerra do Ferro Velho, que era um programa muito legal, foi pré-Mythbusters isso aqui, essa Guerra do Ferro Velho. A Magia do Cinema, mostrava truques de filmagem, técnicas, efeitos especiais, era sensacional. Mencionei já, mas Mythbusters, com Adam Savage e Jane Heinemann. Quem não viu isso, né? Nossa Senhora. Durante mais de 10 anos, né? Começou em 2003, foi até 2015, mais ou menos. Eles nos animaram com as loucuras, né? De teste deles lá. Fantástico. Mega construções, que o Danny Foster mostrava vanguarda, né? Da construção civil, da arquitetura. A Prova de Tudo, do Bear Grylls, sensacional. E o Monstro do Rio, com o Jeremy Wade, eu já até mencionei. E o Ed Stafford, também. E Tesouros Vistos do Espaço, mais recente, do ano 2017, com o Darrell Nichols. Ele conta a história do Gordon Cooper, que era um astronauta que, nas primeiras viagens espaciais, ele fez uma órbita pela Terra e fotografou lugares onde havia navios, né, que naufragaram, né, pela costa lá da América Central, normalmente, né? E esse cara pegou essas dicas, né, do Gordon Cooper, porque era conhecido dele, conhecido do pai dele, e foi procurar os tesouros que o cara tirou foto. Sensacional, sério, muito legal. Não vou dar spoiler não, vai lá e assiste. Bom, em termos de realities e estilo de vida, o LA Inc. da Kat Von D, que falava sobre o dia a dia de uma loja de tatuagens, o Love It or List It dos Estados Unidos, com a Hilary Farr e o David Vicente, e a versão de Vancouver também, já mencionei, que é excelente, fantástica. Eu gosto mais da de Vancouver, para mim. A cidade é mais cativante, a forma com que era a dinâmica do programa era mais interessante. Irmãos à Obra, dos irmãos Scott, e o Love It or List It Vancouver, que eu já mencionei, e o famoso Largados e Pelados, né? Que, enfim, no começo eu assisti e tal, mas eu sei que é famosíssimo, mas eu desapeguei, digamos assim. O aeroporto Área Restrita aqui no Brasil, Operações Fronteira aqui do Brasil, e na parte de automóveis e motocicletas, American Shopper, com Paul Telto Sr. e o Paul Jr., que eram abrigalhados os dois, não chegava a conclusão nenhuma. Joias sobre Rodas, o Wheeler Dealers, do Mike Brewer e do Ed China, que depois saiu do programa, deu um maior problema. Foi uma pena, porque ele era um excelente apresentador, fantástico. Foi substituído à altura pelos que vieram depois dele, mas ele é excelente. O Overhauling, do Chip Foose, a Dupla do Barulho, com o Richard Rollins e o Aaron Kaufman. E na parte infantis, tinha Bob o Construtor. Aliás, essa parte de infantis eu vivi isso porque minhas filhas eram novinhas, nasceram nessa época entre anos 90 e anos 2000, então eu peguei essa fase toda, esses desenhos todos, acompanhando com elas. Bob o Construtor, Barney e seus amigos, Thomas e seus amigos do trenzinho, Caillou, menino carequinha, Boo, que eu tive que gravar o programa do Boo em VHS, porque a minha filha queria assistir ele um atrás do outro. Na televisão não é assim, né? Passa um episódio, vai passar outra coisa, só que ela queria assistir o Boo. Eu gravei no VHS, um atrás do outro, largava aquela fila rodando horas e horas lá, até ela cansar, e tive que fazer isso. O High Five, que era um programa musical infantil, excelente. Clifford, o Cão Gigante Vermelho. Lazy Town, que tinha o Sportacus. A Stephanie, que inclusive fizeram uma boneca quase tamanho real. Tamanho real, eu acho. Eu até comprei para minha filha, mais velha. E o Robbie Rotten, que era um vilão atrapalhado.
Mas ele, assim, a ideia desse programa é ele incentivar as atividades físicas para as crianças, a alimentação sadia. Depois eu vou comentar o que aconteceu com o Rob Rotten, o vilão aí. O Backyardigans, que inclusive eu levei minhas filhas aqui, teve uma peça de teatro, eu levei, minha filha mais velha, né, no caso. Foi um barato. A Peppa Pig, famosaça. A Pink Dick Doo, que era uma gracinha, uma menininha de cabelo rosa. Pocoyo, que era uma figurinha, não falava nada. Era como se fosse um menininho de 3 anos, assim, que não falava, e suas aventuras pelo mundo afora. O Peixonauta, que é um desenho nacional. My Little Pony, que virou até propaganda aqui no Brasil. Little Less Pet Shop. Mr. Maker, que era um programa que ensinava artes plásticas para a criançada, muito legal. Bom, a lista de programas é essa. Aí agora a gente vai para uma parte de polêmicas e falsos documentários. Sério, né? Bem, vamos lá para a nossa lista de polêmicas e falsos documentários agora. Bom, não só de ciência e realidade viveu e descobre. Em busca de audiência, o canal também se envolveu em polêmicas, como os programas Sereias, O Corpo Encontrado, de 2012, e Megalodonte, O Monstro Vive. Ambos apresentados em forma de documentário, mas conteúdo fictício. É mole. Esses especiais causaram grande repercussão e críticas por parte da comunidade científica e do público, gerando debates intensos sobre o limite entre entretenimento e responsabilidade informativa. O formato pseudo-documental, que usava linguagem estética científica para contar histórias não verificadas, levou muitos espectadores a acreditarem que o conteúdo era factual, o que provocou uma certa confusão e questionamento sobre a credibilidade da empresa. É mole isso. É tipo aquelas Guerra dos Mundos, né, que assustou o mundo através do rádio. Né? E a repercussão foi tamanha que nos anos seguintes a própria Discovery precisou rever sua linha editorial, afirmando publicamente o compromisso com a verdade e a precisão científica em sua programação. Essa experiência gerou um aprendizado importante para a empresa sobre o impacto que suas produções podem ter na opinião pública, especialmente no momento em que o combate à desinformação, às fake news, é tão crucial. Apesar das controvérsias, esses programas marcaram época e abriram uma discussão ampla sobre o papel da televisão no cenário atual, onde entretenimento e informação precisam andar lado a lado com ética e responsabilidade, claro. Eles também mostraram os riscos e desafios da produção de conteúdo para audiências cada vez mais ávidas por novidades e espetáculos. Até eu caí nessa história da sereia e falei, não, é verdade isso? Não, estou entendendo. Foi bem interessante isso. Bom, agora, digamos, um capítulo à parte, eu vou falar sobre o Anthony Bourdain, que foi a jornada de um ícone. Não dá para falar da história da Discovery e do impacto da televisão documental sem mencionar o Anthony Bourdain. Muito mais do que um chefe, ele foi um contador de histórias que usou a comida como ponte para falar sobre política, humanidade, cultura. Sua trajetória na televisão começou justamente na própria Discovery, com a série Cook's Tour. Aqui a gente passava num canal diferente dos Estados Unidos, mas é tudo bandeira Discovery. Exibido no Food Network, em 2002. A proposta era ousada. Um chefe nova-iorquino viajando o mundo, provando pratos exóticos e conhecendo realidades distintas. O sucesso foi imediato, e isso levou Bourdain à criação da sua série mais icônica, No Reservations, Sem Reservas no Brasil, que estreou em 2005, pelo Travel Channel lá, e aqui passou pelo Travel and Living. Começou no Travel and Adventure, que mudou para Travel and Living, que depois virou TLC. Assim, que é parte da família Discovery. A produção era mais madura, cinematográfica e profunda. Cada episódio era um mergulho em culturas distintas, com reflexões humanas, sociais e políticas. Foi com essa série que ele se consolidou como uma das vozes mais autênticas da televisão mundial. Em seguida, ele criou o The Layover, lá para 2011. Programa mais dinâmico, voltado a explorar cidades em escala mesmo, né? Escala de avião, aeroporto por aeroporto, de 24 a 48 horas, com foco em dicas rápidas, gastronomia local e ritmo frenético. Mas apesar do sucesso, o Bourdain começou a demonstrar insatisfação com os bastidores da emissora, especialmente quanto ao controle editorial.
Foi assim que em 2013, para minha tristeza, ele fez a mudança ousada, saiu da Discovery e assinou com a CNN, onde criou a premiada série Parts Unknown. A abordagem ainda era mais séria e mais reflexiva. Visitava locais como Irã, Líbano, Congo, Mianmar, sempre com o olhar de quem escuta mais do que fala. Ganhou vários prêmios Emmy, o respeito da crítica e o amor de milhões de fãs ao redor do mundo. Ao longo dos anos, Bourdain virou uma personalidade global. Estava presente em eventos literários, gastronômicos, culturais, sempre com sua voz crítica, melancólica e profundamente humana. Sua popularidade cresceu tanto que ele virou símbolo de uma nova geração de comunicadores, perfeitos, vulneráveis, mas incrivelmente verdadeiros. Infelizmente, em 8 de junho de 2018, Tony Bourdain foi encontrado morto na França. Eu tomei um choque quando eu vi a notícia no Globo. A causa, suicídio. Ele estava trabalhando no episódio de Parts Unknown na época, e a sua morte comoveu o mundo inteiro, levantando debates sobre saúde mental, pressão da fama e o vazio por trás das câmeras. Para muitos ele era mais do que um apresentador, era um amigo. Um guia espiritual para quem viaja, come e busca entender o mundo de forma mais profunda. Foi uma pancada quando ele morreu. Uma pancada mesmo. Outro programa icônico foi Mythbusters, a ciência da curiosidade. Foi um verdadeiro ícone, né? Mythbusters, ou Caçador de Mito aqui no Brasil. Foi estreado em 2003, o programa conquistou uma legião de fãs apaixonados por ciências, explosões, humor ácido e curiosidade levada ao extremo. Criado por Peter Rees, o programa era apresentado por dois especialistas em efeitos especiais com perfis radicalmente diferentes. O Adam Savage, extrovertido, criativo e cômico, e o Jamie Hyneman, reservado, metódico e imperturbável, sempre com uma boina preta. A química entre os dois, marcada pelo respeito mútuo e o contraste de personalidade, se tornou uma das marcas registradas do programa. Com o tempo, a equipe cresceu e surgiu os chamados Build Team, com Grant Imahara, engenheiro e ex-ILM do George Lucas, Tory Belletti e Kerry Byron, que também ganharam enorme popularidade entre os fãs. A equipe realizava experimentos ousados para testar mitos urbanos, centenas de filmes, curiosidades históricas e até lendas de cultura pop, sempre com muito rigor técnico, mas também com doses generosas de bom humor e dinamismo. O programa ficou famoso por testar limites, desde ver se um carro pode realmente ser partido ao meio por um fio de aço, até simular fugas de prisões usando escova de dente de papel higiênico. Algumas experiências geraram polêmicas, como o disparo acidental de um canhão que atingiu uma casa em Dublin, na Califórnia, durante uma gravação. Mesmo nesses momentos, a equipe nunca abandonou o compromisso com a segurança e ciência. O Mythbusters foi exibido por 14 temporadas, com mais de 250 episódios, até o encerramento oficial em 2016. O fim da série teve um tom melancólico, com homenagem aos membros da equipe e a contribuição do programa para a divulgação científica e a cultura nerd. Apesar de toda essa importância cultural do amor do público, inacreditavelmente, apenas um episódio de Mythbusters está disponível atualmente na plataforma HBO Max, onde reside o acervo digital da Discovery. Um verdadeiro descuido, com uma das maiores contribuições da emissora para a cultura pop e científica da TV moderna. Um outro episódio interessante foi quando eles fizeram um teste de mandar um coco pelo correio. Né? Pegaram um coco, botaram um selo, mandaram pelo correio e chegou. Aí no dia que chegou, o Adam todo animado, oh meu Deus, o coco chegou, Jamie. Ah, chegou. Aí o Jamie, não, agora a gente vai receber um monte de coco pelo correio. Figuras, né? Um outro episódio também que foi uma pisada no tomate foi o final do Discovery Civilization. Né? Bom, nem tudo fica permanente no universo da televisão. Né? E um exemplo é o Discovery Civilization, que foi lançado em 1999, encantou muitos fãs com sua programação focada em história, arqueologia e culturas antigas. Mas em 2019, depois de 2 décadas de existência, o canal foi oficialmente extinto. A decisão refletiu a necessidade de renovação e adaptação às mudanças
nos hábitos do público e no mercado audiovisual. Eu não mudei nada, não sei quem mudou, mas teve isso mesmo. No lugar dele nasceu a HGTV, sigla para Home and Garden Television, canal que vem conquistando espaço no Brasil desde sua chegada em 2020. Com foco em decoração, design de interiores, reformas e estilo de vida em casa, o HGTV atende a crescente demanda por conteúdos que unem entretenimento e inspiração para o lar. Com apresentadores carismáticos e programas envolventes, o HGTV trouxe uma nova cara à Discovery Network, atraindo uma audiência diversificada e ampliando o portfólio de canais temáticos. Essa transição mostra como a Discovery se reinventa constantemente, mantendo seu compromisso de estar próximo de tendências e interesses do público, sem perder sua essência educativa e informativa. Bom, vamos falar de parcerias, fusões e futuro. Em 2021, a Discovery Industries se fundiu com a Warner Media, formando a Warner Brothers Discovery. Essa união trouxe uma nova era para o entretenimento global, combinando o vasto catálogo documental e reality shows da Discovery com as produções cinematográficas e televisivas icônicas da Warner Brothers, HBO e CNN. O resultado é uma gigantesca biblioteca de conteúdos que atende a diversos públicos e gostos, de documentários científicos até grandes séries de ficção. Essa fusão também impulsionou a aposta nos serviços de streaming. O Discovery Plus tornou-se a casa digital para muitos dos programas que conquistaram fãs ao redor do mundo, incluindo conteúdos exclusivos, séries originais e clássicos remasterizados. Além disso, com a integração ao Max, plataforma que reúne HBO Max e Discovery Plus, o público podia acessar um universo ainda maior com opções para todos os interesses. A transformação digital acelerou mudanças na forma como consumimos entretenimento. As gerações mais novas preferem conteúdo sob demanda, em qualquer lugar, a qualquer hora. Por isso a Discovery vem investindo pesado em tecnologia, interatividade e produção de formatos inovadores, como experiências imersivas em realidade virtual e documentários em 360 graus, ampliando as fronteiras da narrativa audiovisual. Mas a missão da Discovery permanece a mesma: educar, informar e entreter com qualidade e responsabilidade. O futuro da rede está atrelado à evolução do público e das plataformas, mantendo o compromisso com a verdade e a diversidade de temas. Com essa nova estrutura corporativa, a Warner Brothers Discovery promete consolidar-se como líder mundial em conteúdo de entretenimento e conhecimento, expandindo ainda mais seu impacto cultural. Enquanto isso, programas clássicos continuam no ar e novas produções chegam para renovar o catálogo, acompanhando tendências globais como sustentabilidade, exploração espacial, ciência avançada e comportamento humano. O público pode esperar, portanto, que os próximos anos sejam marcados por inovação, responsabilidade editorial e muitas histórias fascinantes. Vamos falar um pouco de alguns personagens que ao longo desses anos nos deixaram. Um foi o capitão Phil Harris, de Pesca Mortal. Ele era bem carismático e era o capitão do navio Cornelia Marie, uma das embarcações de destaque no programa Pesca Mortal. E em janeiro de 2010, em plena temporada de pesca, Phil sofreu um grave derrame cerebral quando descarregava caranguejos em um porto no Alasca. Ele foi imediatamente levado ao hospital e chegou a apresentar melhores iniciais. Durante esse período até interagiu com os filhos e as esperanças de recuperação aumentaram. Infelizmente, ele veio a falecer no dia 9 de fevereiro do mesmo ano, aos 53 anos após complicações do derrame. Sua morte foi amplamente noticiada e causou uma enorme comoção entre os fãs do programa e da comunidade de pesca do Alasca. A equipe do Pesca Mortal e o Discovery Channel prestaram uma homenagem emocionante ao Capitão Phil em episódios posteriores. As imagens mostraram os momentos finais de sua vida e o impacto de sua perda em seus filhos e na tripulação do Cornelia Marie. Foi um dos episódios mais emocionantes e assistidos na história do programa. Phil Harris se tornou uma figura icônica da televisão documental. Sua autenticidade, coragem diante dos riscos do mar e dedicação à família marcaram profundamente o público. Após sua morte, seu filho Josh Harris assumiu o papel mais central no programa, tentando manter o legado do pai vivo. Mesmo anos depois, a memória do Capitão Phil continua sendo reverenciada pelos fãs de Pesca Mortal.
e pelos que admiram a vida difícil e honrada dos pescadores do Alasca. Quem já viu o programa sabe que é trash o negócio, barra pesada. O nosso ícone, Tony Bourdain. Em 8 de junho de 2018, Anthony Bourdain foi encontrado morto na França. Causa: suicídio. Foi encontrado por um amigo dele que estava participando do programa que estava sendo gravado na época. Foi um choque, né? Stefan Karl Stefansson. Nome complicadinho, né? Da Islândia, ele. Que foi o ator que interpretava o Rob Rotten, que era o vilão atrapalhado de Lazy Town, que morreu de câncer em 2018. Eu lembro que na época fizeram campanhas para ajudar. Foi bem comovente isso. A Jessie Combs, do Bill Team de Mythbusters. Ela aparecia esporadicamente como apresentadora convidada e construtora de veículos. Faleceu tragicamente em 2019 durante uma tentativa de quebrar um recorde de velocidade terrestre. Da equipe do Mythbusters também, o Grant Imahara. Foi uma grande perda. Participante também do Bill Team, morreu em 2020 aos 49 anos, muito novo. Vítima de um aneurisma cerebral. Tenso, né? Rapaz novo. Billy Brown, da grande família do Alasca. Billy Brown faleceu em 7 de fevereiro de 2021, aos 68 anos, após sofrer uma convulsão. Ele já enfrentava vários problemas de saúde, incluindo complicações respiratórias e cardíacas, agravados pela altitude da nova casa da família nas montanhas do estado de Washington, para onde se mudaram após deixarem o Alasca. A morte de Billy foi um golpe devastador para a família e os fãs do programa. Ele era considerado a alma da série e, para muitos, um símbolo de independência e vida simples, mesmo diante de dificuldades. Enfim, a Discovery Network não é apenas um conjunto de canais de TV. Ela representa uma verdadeira revolução no jeito como conhecemos o mundo pela tela da televisão. Ao longo de 4 décadas, nos presenteou com programas que educam, entretêm e inspiram milhões de pessoas ao redor do globo. Sua programação diversificada nos levou a lugares distantes, nos fez entender melhor a ciência, a natureza, a cultura e até o que está acontecendo na nossa própria sociedade. Por meio de histórias reais, personagens carismáticos e uma produção de alta qualidade, a Discovery conseguiu se tornar parte da vida de muitas famílias. Mais do que isso, a rede mostrou que aprender pode ser divertido e que o conhecimento pode vir acompanhado de aventura e emoção. Ela abriu portas para novas profissões, despertou paixões e fez com que crianças e adultos se conectassem com temas que jamais imaginariam. Hoje, celebramos não só os 40 anos da Discovery, mas também a influência profunda que ela teve em nosso cotidiano e na forma como consumimos informação e entretenimento. A jornada continua e com as novas plataformas digitais, o futuro promete ainda mais inovação e conteúdo relevante. E você? Qual foi o programa da Discovery que marcou a sua vida? Compartilhe suas histórias e memórias nos comentários. Não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para acompanhar mais conteúdos especiais. Até a próxima aventura, meus amigos. Até lá.